É o que eu te peço, te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Pode sentar. Eu já quero começar confessando que não era esta a palavra que eu, Lidiane, queria trazer. Mas ontem o Senhor me inquietou referente a essa palavra e eu já tinha lido sobre esse assunto há alguns anos. Eu já tinha parado para ler, para analisar e estava lá rabiscado na minha Bíblia. E Deus mandou eu voltar lá e trazer essa palavra hoje. Então, quando o culto começou, quando começaram os louvores, tudo remetia a essa palavra. Eu disse, obrigado, Senhor. Como é bom a gente ser obediente, porque todos os louvores remetiam exatamente a isso, ao nome do Senhor, à presença dEle. E o tema da palavra hoje, daqui a pouco eu digo. Diz aí para o teu irmão do lado, você vai estar aqui comigo? E aí, o que foi que ele respondeu? Ele respondeu que sim. Pergunta a ele, se eu ficar aqui até meia-noite, você vai estar aqui comigo? Ele continuou dizendo que sim. Já diminuiu esse sim, né? Se a pastora decidir pregar até amanhã de manhã, vocês vão ficar aqui comigo? Pergunta a ele. Alguns estão dizendo que sim, né? Mas eu duvido. Enfim, o tema da palavra é: eu estarei com você. Mas não se trata do teu irmão do lado. Não se trata de mim aqui. Não. Se trata dele. Ele está conosco. E esse é o tema de hoje. Eu estarei com você. Pode apagar as luzes, por favor. Antes de entrar propriamente no texto, vamos contextualizar um pouco. E aí eu vou falar sobre Moisés. Moisés, ele foi nascido, criado ali no Egito. Ele viveu na casa de Faraó. Ele aprendeu diversas coisas lá. E, em determinado momento, ele mata um egípcio para defender o povo hebreu. Então ele foge. E quando Moisés foge, ele vai parar na terra de Midian. E lá, ele se casa. E lá, ele começa a ser pastor de ovelhas. Ele começa a tomar conta das ovelhas de seu sogro. E aqui eu já vejo um trabalhar de Deus. Moisés, ele começou a cuidar das ovelhas do seu sogro. Porque mais na frente, Deus ia usar ele para cuidar de um povo que não era seu. Era de Deus. Então Moisés já estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro. E mais na frente ele precisaria cuidar do povo de Deus. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler a princípio o verso de 1 a 4 apenas. Êxodo 3. Verso de 1 a 4. É um texto bastante conhecido. Que teria muitas coisas para a gente falar. Mas vamos ler. A palavra do Senhor vai nos dizer: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali,
o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Fecha teus olhos, igreja. Pai, nós queremos te pedir nesta hora, Senhor, fala conosco a porção da tua palavra. Deus, fala com o teu povo aquilo que tu trataste comigo, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Nós queremos mais do que tudo sentir a tua presença nesta noite, Pai. Deus, que não seja eu, mas eu me coloco como um instrumento para ser usado por ti, Deus. Para a tua glória, para a tua honra, para que o teu nome seja entronizado, Pai. No nome de Jesus. Amém. E aí, o versículo 4 vai dizer que Deus, ele viu Moisés se aproximar para observar. E do meio da sarça, ele chama Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui. A palavra vai nos dizer que Moisés, ele estava impressionado. Ele ficou curioso e ele resolveu se aproximar para ver de perto. E Deus o chama. E quando Deus o chama, Moisés esconde o rosto. Afinal, ele teve medo. Ele temeu ao Senhor. Na minha versão, a versão da Bíblia Lidian, diz mais ou menos assim, né? Olha, Moisés, eu não quero que você só observe. Eu quero que você me escute. A palavra diz que Deus, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Mas Deus está dizendo, olha, eu não quero que você só observe, eu quero que você me escute. Me escuta, Moisés, eu estou falando contigo. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E aí começa um diálogo entre Deus e Moisés. E a gente vai se atentar a este diálogo. Já pensou você no lugar de Moisés? Deus te chamando para bater um papo. Se coloca no lugar de Moisés. Como é que você iria reagir? Nós estamos acostumados a falar com Deus, amém? A gente ora, fala com o Senhor. Mas muitas vezes a nossa oração não passa de um monólogo. A nossa oração deixa de ser um diálogo e é um monólogo. Porque a gente só quer falar, 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 falar. E a gente não para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Quando a gente está orando, a gente precisa, irmãos, de verdade, a gente parar e ouvir o que Deus está nos respondendo. O que Deus tem a nos falar. A gente precisa parar de querer simplesmente falar, falar e falar. A gente costuma dizer que se você tem 2 ouvidos é para ouvir mais e falar menos, né? Porque só tem uma boca. Então, fala menos. Começa a ouvir. Começa a ouvir o que Deus tem a tratar contigo. A verdade é que nesse texto, Deus, ele toma uma iniciativa, através desse diálogo com Moisés, de se revelar a ele. Deus diz, no versículo 5, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus já diz quem ele é. Ele era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus dos teus antepassados, Moisés. Eu sou o Deus que tu aprendeu desde quando tu era criança. Quando tua mãe Joquebede te ensinava. Tu aprendeu sobre mim. Sou eu. Então Deus fala, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Com
tire as sandálias. Moisés, tira o que é teu e coloca o que é meu. Moisés, tira os teus achismos, tira o teu orgulho, tira a tua soberba, tira o teu querer, tira aquilo que tu pensa, tira aquilo que tu queres. Tira e coloca o que é meu. Para nos enchermos do Senhor, nós precisamos nos esvaziar do nosso eu. E era isso que Deus estava dizendo a Moisés: tira o que é teu. O Todo-Poderoso estava ali. E a presença de Deus tornava aquele lugar santo. A presença de Deus torna este lugar santo. Não importa se é aqui, se é lá fora, se é na tua casa, se é no teu trabalho, se é na tua faculdade. Mas a presença de Deus torna o lugar santo. Onde a presença de Deus está, é terra santa. E aqui é a primeira revelação. A primeira coisa que Deus vem revelar a Moisés é que Ele é um Deus acima de nós. Ele é um Deus transcendente, Ele está acima de nós. Ele é Deus independente de mim e de você. Ele é Deus independente de nós. Ele é um Deus tão grande que diante dEle nós reconhecemos quão pequenos nós somos. Ele é santo. Diante da grandeza de Deus, Moisés reconhece a sua pequenez. Ele reconhece quão pequeno ele era. E eu acredito que na mente de Moisés, em meio àquela situação na sarça, enquanto ele olhava aquele fogo queimando, eu acredito que ele pensava: o que é isso, hein? Que coisa diferente é essa que eu nunca vi na minha vida? Por que essa plantinha aqui está queimando, mas o fogo não consome? Isso só pode ser sobrenatural. Isso só pode vir do alto. Isso só pode vir do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E esse Deus estava ali, diante de Moisés. Ele é Deus acima de nós. Ele é Deus, apesar de nós. Ele não depende de mim, Ele não depende de você. Somos nós quem dependemos e precisamos dEle. Nós precisamos, Igreja do Senhor, voltar a reconhecer a grandeza de Deus. E por isso, enquanto os louvores eram entoados aqui, Deus me fazia lembrar disso. Nós precisamos voltar a reconhecer quão grande é o nosso Deus. Ele é o Deus que age em todas as circunstâncias. Ele é o Deus que faz quando nós não podemos fazer. Mas, na continuação, o texto vai nos dizer que, ao falar com Moisés, Deus diz: Moisés, eu vi, eu ouvi, eu senti o sofrimento do meu povo. Parafraseando, eu posso até ser o Deus acima de vocês. Eu posso até ser o Deus que estou aqui acima. Mas eu também estou no meio de vós. Eu estou no meio do meu povo. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo toda a dor, todo o sofrimento. Mesmo estando acima, Ele nos vê. Ele nos ouve. Ele sente a nossa dor. Ele sente o nosso sofrimento. Deus não está ausente ou distante. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós.
Quando lemos o capítulo 3, o versículo 8, é lindo. O verso 8, só a primeira parte, diz assim: por isso desci. Por isso desci. Ele desceu para livrar o povo das mãos do faraó. O versículo 9 vai dizer: sim, o clamor chegou até mim e eu tenho visto a opressão do meu povo. Meu irmão, se isso não é graça, eu não sei o que é. Nós costumamos dizer que a graça só se fala no Novo Testamento, não. Deus já estava revelando a sua graça aqui. Deus já estava revelando a sua graça ali, no meio do seu povo. Ele viu, ele ouviu, ele sentiu a dor. Ele chamou uma pessoa para ser o libertador, para ser o resgatador daquele povo. Deus já estava derramando da sua graça ali, do seu amor. Deus, ele viu toda a necessidade do povo e ele desce. Ele desce da sua grandeza, ele desce do seu trono. Ele desce da sua majestade e da sua glória. Ele desce. Deus, ele desce para chegar até Moisés e dizer: agora eu vou te usar, Moisés. Eu vou te usar como instrumento para mim. Deus chama Moisés e diz: vai. Versículo 10, para não ficar nas minhas palavras. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vá, pois, agora. Deus diz a Moisés: agora, Moisés. Moisés, o chamado é para agora. Deus poderia dizer a Moisés, né? Não, Moisés, eu vou te preparar, daqui a uns 2 anos tu vai lá no faraó. Não. Ele disse: vai, pois, agora. E eu vou repetir isso para você. O chamado é para agora. Não é para depois. Aleluia. Enquanto estava preparando essa palavra, o Espírito Santo de Deus me inquietava referente ao meu irmão. Meu irmão está afastado dos caminhos do Senhor há alguns anos. E enquanto eu estudava, Deus dizia: fale com ele agora. Mande mensagem para ele agora. Se não, Senhor, deixa eu terminar. E Deus dizia: é agora. É agora. Quando ele se afastou dos caminhos do Senhor, ele estava saindo da adolescência para a juventude. E ele foi conversar com o pastor e ele disse: pastor, eu quero conhecer o mundo. E a cada passo que ele dava, ele se afastava do Senhor. E ele caía em uma coisa, e depois ele caía em outra, e depois ele caía em outra, e a cada passo que ele dava, ele se afastava do Senhor, cada vez mais distante. E o Espírito Santo me inquietava referente a isso. O chamado é para agora. A gente não tem tempo. Para nós está muito confortável, mas para os que estão perdidos, não. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: barulho de chave te incomoda? Eu vou perguntar a vocês: barulho de chave o tempo todo te incomoda? Sim ou não? Sim ou não? Mas imagina uma pessoa na prisão escutando barulho de chave.
para eles é a salvação. Ei, eu vou ser liberto. Estou escutando barulho de chave. Deus nos chama. Deus nos chama para sermos os carcereiros com essa chave. Assim como foi cantado aqui, para cadeias quebrar, para abrirmos prisões. Deus nos chama para isso. E o chamado é para agora. O meu chamado não é para estar em cima de um púlpito aqui pregando, não. Deus nos confiou um chamado lá fora. Agora. Quantas e quantas vezes Deus tem nos chamado e nós temos dito, agora não. Agora não, Deus, só mais um pouquinho, só um tempo, eu não estou preparado. Eu ainda não estou preparado, não. Nós somos ótimos em dar desculpas. Esse chamado aqui foi para Moisés. Mas quando Deus chama você, como é que você responde? É para a gente refletir. Aleluia. E aí Moisés continua esse diálogo com Deus. Deus falou, e agora era a vez de Moisés falar. E Moisés já começa com pergunta. Afinal, a gente é muito bom em questionamento, né? O ser humano, ele é muito bom em questionar. Moisés já começa fazendo uma pergunta. Quem sou eu? Essa é a pergunta que Moisés faz. Quando Deus chama Moisés e diz que ele precisa se apresentar ao faraó, Moisés faz, quem sou eu? O questionamento de Moisés não era sobre a identidade dele, não. Ele sabia que ele era Moisés. Era sobre ele se sentir incapaz. Era sobre ele se sentir que não tinha condições de chegar diante do faraó. O questionamento dele era referente a isso. Quem sou eu para chegar diante do faraó? Eita Deus. Se o Deus dos mais altos céus desceu para falar com Moisés, quem era o faraó diante de Deus? Quem era o faraó diante de Deus? Moisés estava preocupado em ir falar com o faraó. Mas ele não conseguiu abrir os olhos e entender que o próprio Deus desceu para falar com ele. Quem é o faraó? Quem é o faraó se Deus está contigo? Quem é o inimigo se Deus está contigo? Se ele é tua força, quem é? Moisés estava preocupado em falar com o faraó. E quando Moisés pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Deus poderia responder, olha Moisés, você foi criado no Egito. Você foi instruído em toda a ciência do Egito. Você é um homem estudado. Você é um homem que aprendeu de tudo que acontecia lá. Moisés, você foi preparado para este momento. Deus poderia responder assim? Talvez. Deus poderia responder, Moisés, tudo foi uma estratégia. Tudo que aconteceu na sua vida foi uma estratégia para que esse momento chegasse e que hoje você pudesse ser o libertador do povo. Mas não. Quando alguém pergunta, quem sou eu? Qual é a resposta que esperamos ouvir? Eu sei que muita gente não gosta disso, mas eu vou fazer. Pergunta ao teu irmão do lado, quem sou eu? Para ver o que ele vai responder de ti. Você é a Aline. O que é que ele vai responder? Ele vai dizer teu nome. Talvez ele diga o que tu fazes. Muitas pessoas são conhecidas pela profissão. Enfim, é o comum.
Mas quando Moisés pergunta a Deus, quem sou eu? Deus não responde dessa forma. Você é fulano, você é ciclano. Não. Deus dá uma resposta diferente. E é a melhor resposta. Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me diante do faraó? E no versículo 12, Deus responde. O que foi que Deus respondeu? Eu estarei com você. Eu estarei com você. Sabe por quê? Porque não é sobre você. Não é sobre você. É sobre Ele. Não é sobre o que você fez ou deixou de fazer. É sobre Ele. Não é sobre a tua capacidade. Não. É sobre Ele. É sobre a presença dEle na minha e na tua vida. Não importa, Moisés, quem é você. O que importa é que eu estarei com você. E isso basta. Isso basta. O que importa é a minha presença. Nós não precisamos de uma autoestima elevada. Não. De forma alguma. Nós não precisamos do ego inflado. Não. O que nós precisamos é ter consciência da presença dEle nas nossas vidas. Tenha consciência da presença do Senhor na tua vida. E aí, de repente, Moisés continua a questionar. Tá bom. E aí eu vou falar com minhas palavras. Ótimo, Senhor. O Senhor estará comigo. Mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Oi? Moisés sabia quem era Deus. Deus já tinha dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Moisés estava questionando. Quando eu chegar lá, diante do povo, o que é que eu vou dizer? Qual é o teu nome, Deus? Eu quero saber qual é o teu nome. Versículo 13. A última parte do versículo 13 vai dizer: qual é o nome dele? Que lhes direi? Moisés queria saber o nome de Deus. Quando eu chegar diante dos israelitas, o que é que eu vou dizer? E aí Deus responde: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus aqui está se definindo em todos os tempos. No passado, no presente, no futuro. O eu sou é a fonte de toda existência. O eu sou não depende de ninguém para ser. Ele simplesmente é. Quando alguém disser para você, Deus não existe. Aí você diz, Deus não existe não, Ele é. Ele não existe, Ele é. Ele é a fonte de toda existência. Aleluia. Aleluia. O eu sou. Aquele que governa o universo. Aquele que não muda com o tempo. Aquele que é imutável. Aquele que é o eterno. Isaías 43:13 vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. Ele é na tua vida. Ele é na minha vida. Ele viu o teu passado, Ele vê o teu presente, Ele vê o teu futuro. Ele já viu o teu futuro. O eu sou já viu o teu futuro. E eu quero te dizer que o eu sou está aqui. Eu não sei se você se alegra ou se você se preocupa. Mas o eu sou está aqui, no meio de nós. O Deus grande está aqui, no meio de nós. Assim como Deus se revelou a Moisés, Ele se revela a nós.
Hebreus 1 vai dizer que há muito tempo, de várias maneiras, Deus se revelou por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, Ele se revelou através do Filho, através de Jesus. A expressão exata de Deus. A expressão exata. Jesus veio para nos revelar quem é o Pai. Ele veio para nos revelar quem é o Eu Sou. Jesus viu a necessidade da humanidade e desceu. Jesus viu a minha e a tua necessidade e desceu. Ele desceu para nos salvar. Para mim não tinha mais chance. Ele desceu. Para você não tinha mais chance. Ele desceu. Nós estávamos perdidos, mas Ele desceu. Aleluia. Ele desceu. E sua misericórdia nos alcança a tal ponto. E sua graça nos alcança a tal ponto que Ele nos chama para participar da história dEle. Ele nos chama para participar do que Ele está fazendo. Ele poderia simplesmente descer, nos salvar e acabou. Não. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar como instrumentos da sua glória. Nesta terra, neste Egito. Deus quer te usar na tua casa, para a tua família. Deus quer te usar no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país. Deus quer te usar. Quantos estão presos nesse Egito? Quantos estão sendo oprimidos nesse Egito? Quantos? Quantos têm se alimentado da comida deste mundo? Quantos têm se fartado do que esse mundo tem a oferecer? Se alimentado do que o mundo tem a ofertar? Que pode até parecer agradável, mas no fim é ruína, no fim é perdição. Quantos têm comido dos manjares deste mundo, enquanto nós temos o pão da vida, estamos escondendo as 7 chaves. E aqui eu estou falando para cristãos. Deus, Ele nos deu um chamado, Ele nos deu um ministério da reconciliação. Você tem o pão da vida para oferecer. Quem está lá fora? Aleluia. Não esconda esse pão. Não. Enquanto isso, nós estamos fazendo o quê? Enquanto nós escondemos o pão, enquanto nós guardamos o pão, nós temos só questionado. E aí são vários questionamentos. Por que a igreja é preta? Por que a parede da igreja é preta? Por que não tem ar-condicionado na igreja? Por que o povo dança aqui na frente? Por que o culto termina tão tarde? Outros questionamentos. Outros e outros questionamentos. Talvez você faça o questionamento do: mas eu, Senhor, logo eu? Quem sou eu? Assim como Moisés.
Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Ei, você é filho. Você é filho amado de um pai. E não é qualquer pai. É um pai amoroso. É um pai que nos ama. A tal ponto de entregar o único filho. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida ao Senhor. Não sei. Mas eu quero te dizer que se você ainda não entregou a vida ao Senhor, se você ainda não entregou a vida a esse pai, tem lugar para você na família. Tem lugar para você nessa família. Você não precisa andar sozinho. Você não precisa estar sozinho. Mateus 28, o último versículo, o último trecho vai dizer: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo: ei, eu quero ter intimidade com você. Ei, tenha consciência da minha presença contigo. Eu estarei com você. Tenha consciência da minha presença na tua vida. Hoje Ele nos convida a termos consciência da presença dEle, a valorizarmos essa presença. Muitas vezes a gente passa por esse texto desapercebido. Pelo fato de ser um texto tão comum, a gente lê e perde a profundidade do que esse texto quer dizer. Eu estarei com você. Não é só hoje, é todos os dias. Todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, eu estarei com você. Ele é na minha e na tua vida. Ele quer usar você, Ele quer estar com você. Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Deus está te chamando para te usar. Para de dar desculpas. Qual é a tua desculpa? Deus usou pessoas imperfeitas. A Bíblia está repleta de pessoas imperfeitas. Assim como eu. Assim como você. Qual é a tua desculpa? Deus usou Moisés. Muitos dizem que era gago. Deus usou Davi, que era um adúltero, e era assim, de problemas na família. Deus usou Raabe, a prostituta. Deus usou Jonas, um fujão. Deus usou Elias, era medroso. Deus usou Jeremias, depressivo. Deus usou. Deus usou tantos imperfeitos, Ele quer nos usar. E Ele diz: eu estarei com você. Ele quer nos usar. Pode ficar de pé, igreja, nós hoje estamos terminando. Eu quero te dizer uma coisa. Antes de você nascer, Ele já estava contigo. Isaías fala sobre isso. Salmo 139 fala sobre isso. Salmo 139 vai dizer que Ele viu a nossa substância ainda informe. Que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, quando nenhum deles ainda existia. Mas Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá quando você nasceu. Ele estava lá enquanto você era amamentado por sua mãe. Ou talvez não. Talvez não foi amamentado pela mãe, mas Ele estava lá. Ele estava lá quando você começou a dar os seus primeiros passos.
Ele estava lá quando você foi andar de bicicleta e caiu e ralou o joelho. Ele estava lá. Ele estava lá quando na sua adolescência você desobedeceu e sofreu alguma consequência. E talvez isso te entristeceu. Ele estava lá. Ele viu o teu sofrimento. Quando agora, talvez na fase adulta, você prefere ficar calado, Ele está do teu lado, te ouvindo. Ainda que não saia uma palavra da sua boca, Ele te ouve. Ainda que em determinados momentos você se sinta invisível, não importa, Ele te vê. Ele é o Deus que te vê, Ele está do teu lado. Quando você se sentir sozinho, lembre, ei, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Aleluia. Ele te vê, Ele te enxerga, Ele está aqui. Ele disse, eu estarei com você. O meu Deus não é homem para que minta, não. O meu Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele cumpre. Ele é o Deus que fala e é o Deus que faz. Ele é o Deus que cumpre suas promessas. Ele está com você. Eu estarei com você. Eu posso ser o Deus grande acima de vocês, mas eu estou no meio de vós. Eu ouvi e eu senti a sua dor. E por isso eu desci. Não importa quem você é, não importa o teu passado, não importa o que você fez. Nada disso importa. Porque não é sobre você, é sobre mim. Eu estarei com você. E a pergunta para esta noite, para que nós possamos refletir, encerrando assim essa palavra. Deus te faz essa pergunta nessa noite.